Você já deve ter ouvido falar que a prática de atividade física oferece diversos benefícios para a nossa saúde, né? Mas muita gente não entende a real importância de se movimentar. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 47% dos brasileiros não praticam atividades físicas regularmente. Além disso, segundo o Ministério da Saúde, o risco de mortalidade por doenças crônicas é de 20 a 30% maior em pessoas sedentárias do que em indivíduos que são adeptos da atividade física regular e moderada. Nós vamos conversar agora sobre a importância da prática de atividade física para a promoção da nossa saúde e qualidade de vida, né? Quem vai nos ajudar a esclarecer as principais dúvidas é o médico ortopedista Dr. Daniel Oliveira. Ele é especializado em coluna vertebral e diretor do NOT, o Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de BH. Doutor Daniel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui. Olha, antes de começar a nossa conversa, eu convido você que está aí assistindo a gente, você também, doutor Daniel, para assistir um vídeo. A nossa equipe foi às ruas de BH perguntar para as pessoas se elas costumam praticar alguma atividade física, né? Será que as pessoas estão se exercitando? Vamos conferir. Você tem costume de fazer atividade física diariamente, constantemente? Assim, não muito, mas pratico assim no serviço também, né? Porque como pego peso, essas coisas assim. Eu gosto muito de andar de bicicleta, correr sempre é bom, pelo menos umas 3 vezes na semana. Minha rotina é muito puxada, né? Então eu chego muito tarde em casa, então acaba que não dá tempo. Geralmente eu faço caminhada mesmo e atividade física em casa e na academia. Você faz mais pelo gosto mesmo, né? Sim, mais pelo prazer, né? E sempre manter a forma física, é sempre bom. Pela saúde também, se eu parar de fazer, já começa a sentir aquelas dorzinhas na coluna, né? Na perna, então não tem como. Tem que fazer. Muito bom ver as pessoas falando, né, doutor Daniel? Eu acho interessante que muitas pessoas não priorizam a atividade física. Teve um rapaz que falou que ele não tem tempo, tem outras prioridades na vida, mas deixar de lado a prática de atividade física é um erro grave, né? É um erro grave. A gente está num mundo que tudo é muito exigido da gente, a gente praticamente não tem tempo para nada. Muitas vezes até o próprio tempo que a gente está eventualmente no transporte público, a gente tem que ficar mexendo no celular, adquirindo informação. Então, a pessoa chega realmente muito cansada em casa e já não tem tanto ânimo para aquilo. Mas é claro que a gente consegue adotar algumas estratégias para a gente poder mudar isso aí e a gente vai conversar sobre isso no programa. E quando a gente fala desse assunto, a gente não consegue não falar sobre o sedentarismo, né? Porque a pessoa que segue essa rotina acaba caindo no sedentarismo. Existe uma definição para essa palavra, sedentarismo? Existe. Você chamou um dado bem interessante, né? Estatisticamente, a gente está falando que quase metade da população é sedentária. Então, o sedentarismo é aquela pessoa que tem um estilo de vida de realizar poucas atividades físicas, né? Se a gente for querer colocar isso em números, o recomendado para a pessoa deixar de ser sedentária é que ela pratique em torno de 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou seja, 30 minutos de uma caminhada 5 vezes na semana. Ou então, se ela vai fazer uma atividade física mais intensa, esse número pode reduzir, né? Em torno de 3 vezes por semana, 20 minutos de uma atividade bem intensa, como, por exemplo, um spinning, uma corrida, alguma atividade que deixe a pessoa realmente cansada ou uma musculação mais vigorosa. Então, quando a pessoa atinge esse nível, a gente começa a falar que ela não está mais sedentária e aí ela vai ter todos aqueles benefícios de reduzir a chance de ter doenças crônicas e de mortalidade, né? A gente está falando que pessoas que são sedentárias, ela tem o maior risco de ter problemas relacionados ao diabetes, por exemplo, cardiovasculares também, né? Inclusive de morte. Sim, e eu escuto muitas falas, doutor, relacionando a tecnologia com o sedentarismo, assim. Eu também li muito que o nosso corpo ele foi feito para o movimento, né? A gente foi feito para se movimentar. E hoje é tudo muito simples, é tudo muito prático. Do sofá de casa você pede a comida, do sofá de casa você faz o supermercado, né? A gente resolve as coisas muito rápido, assim, com a tecnologia e também tem o uso excessivo do celular. Qual que é a influência aí da tecnologia no sedentarismo? A tecnologia está muito em moda, né? A gente fala isso, telas móveis, telas que a gente realiza todas aquelas funções que antes a gente realizava de forma mais presencial, mas a gente tem que lembrar que a tecnologia não é de agora, vem
E ao longo do tempo, ela vem modificando nosso estilo de vida, né? Antigamente, as pessoas não tinham um acesso tão fácil a automóveis para se deslocar, elas caminhavam mais, elas usavam mais serviço público. Próprio dentro do carro, antigamente não tinha vidros elétricos, você tinha que usar a maçaneta. Existe um estudo falando até que a pessoa que não utiliza vidro elétrico no carro, ela gasta em torno de 6 quilos por ano, né? Então, assim, pequenas coisas que às vezes a gente não prestava tanta atenção, elas têm toda uma influência. Só que agora a gente tem forte essa questão da tecnologia, dos entretenimentos digitais. Então, isso estimula a pessoa a gastar muito do tempo dela naquele assunto. Não só os adultos, mas as crianças também, né? Quantas você vê descendo para a parte de lazer de um prédio para jogar um futebol? Não, eles preferem jogar o futebol no videogame, né? Ficar no computador, acessar, conversar. Então, as pessoas estão deixando de ter aquele movimento, aquele gasto energético, aquele ganho, inclusive, de coordenação motora, que é muito importante na vida adulta. Uma criança que não desenvolve uma mentalidade, uma rotina de atividade física, ela tem a tendência muito alta a se tornar um adulto sedentário, muitas vezes obeso, com série de problemas de saúde. Sim, e você já citou, né, alguns problemas causados pelo sedentarismo. Assim, tem mais algum fator, algum risco que o sedentarismo traz para a nossa vida, para o nosso corpo? Eu gosto de falar mais de benefícios do que de riscos, né? Então, a gente tem uma série de ganhos, né, em todos os tipos de idade, né? Para as pessoas mais idosas, você vai ter um ganho de massa muscular. A pessoa, com o envelhecer, ela vai perdendo a massa muscular dela e ela vai diminuindo a capacidade dela de fazer as coisas. Então, é importantíssimo a pessoa, depois dos seus 50, 60 anos, não deixar de fazer uma musculação. Isso faz toda a diferença. Isso não somente na parte física, mas também na parte mental, né? As pessoas, elas têm um ganho cognitivo muito grande. Então, é muito comum, está muito em moda as pessoas mais idosas começarem a ter algum certo tipo de demência ou mesmo Alzheimer. E uma das linhas de tratamento é a pessoa fazer atividade física. Interessante isso, né? Sim, é muito interessante essa visão, assim, não vou pensar no mal que o sedentarismo vai me fazer, mas eu vou pensar nos benefícios que a atividade física vai me trazer, né, doutor? Sim. E são muitos benefícios mesmo, assim, e é isso que você falou, é físico e é mental também, né? Isso. Geneticamente, a gente é criado para a gente tentar gastar menos energia. É uma forma de sobrevivência, né? Mas isso, a gente está virando para o outro lado, a gente está gastando pouquíssima energia. Então, assim, tem alguns fatores que estimulam a pessoa a querer fazer atividade física, né? A gente pode citar a parte do prazer, né? Quando a gente faz atividades físicas, isso libera certos hormônios, endorfinas dentro do corpo, que dá uma sensação de relaxamento, de prazer, de alívio. Então, tem muitas pessoas que buscam esse tipo de atividade para isso. E a gente pode falar de forma especial aqueles que buscam esportes radicais, que tem toda a emoção daquele tipo de esporte ali, seja escalado, enfim. Mas também mesmo em casos de musculação, corridas, isso gera um prazer. Então, a gente tem esse fator, a gente tem o fator de um benefício estético. Muitas pessoas buscam fazer atividade física porque elas querem ter uma estética melhor do corpo, um corpo mais definido. Então, esse é um outro fator aí. E o outro fator é a questão de saúde. Muitas pessoas são estimuladas a fazer atividade física porque elas já têm algum problema de saúde. Então, é muito comum aquele paciente chega, começa a ter uns sinais de aumento de glicose no sangue, começa a desenvolver uma pré-diabético. Então, a primeira indicação do médico é não só a dieta, como a atividade física. E aí a gente entra num outro assunto muito interessante, porque não basta atividade física. A dieta, a nutrição, isso é extremamente importante para a pessoa ter a qualidade de vida, ter uma harmonia dentro do corpo
E, obviamente, isso vai ser citado e comentado nas sessões seguintes, aí, onde a gente vai ter uma boa entrevista. A gente vai falar sobre isso no programa, doutor. É muito importante, a alimentação ela tem que caminhar junto com a prática de atividade física para a gente conseguir alcançar essa qualidade de vida tão desejada, né? E é interessante essa visão de que é para além da estética, né? Tem gente que vai buscar isso, mas você ganha um outro benefício também, que é a saúde, que é muito importante, né? Sim, todos os benefícios andam juntos, né? Então, isso é muito importante. Doutor, em relação à coluna, né? Quais são os benefícios da atividade física para a coluna? Na verdade, eu queria saber, assim, a importância. Porque eu já vi pessoas falando que não praticam atividade física porque tem dor na coluna e não pode. É verdade isso? Isso é extremamente interessante, esse assunto que a gente está entrando, né? Muitas pessoas acham que a atividade física, ela pode lesar a coluna, ela é responsável por lesar a coluna. E aí tem um estudo muito interessante, um estudo espanhol, se eu não me engano, de 2000 e pouco, onde ele comparava atletas para ver a quantidade de lesão na coluna que tinha. Então, ele comparava atletas que faziam aquele levantamento terra, que ele puxa realmente aquele peso alto e levanta. Os atletas que conseguiam levantar acima de 200 quilos, eles tinham uma incidência de lesão, de problemas na coluna muito menor do que os que conseguiam levantar menos. Da mesma forma, com alguns corredores, os que eram mais rápidos, eles tinham menos lesões na coluna do que as pessoas que corriam de forma mais lenta. Ou seja, a atividade física, ela não está relacionada a problemas na coluna, pelo contrário, ela protege. O que está relacionado muitas vezes, quando faz atividade física, é um overtraining, é um excesso de treino. É você não gastar o tempo necessário para se adaptar, para poder fazer aquele tipo de atividade física. A gente tem que entender que o corpo ele demora a se adaptar e se desenvolver, criar musculatura. Isso não é do dia para a noite, a gente é muito imediatista nas coisas e a gente tem que ter uma boa orientação de um educador físico, de um fisioterapeuta e principalmente também muitas vezes é importante fazer uma avaliação com o ortopedista para entender muito bem quais são os problemas ortopédicos que tem e aí selecionar como fazer atividade física e quais atividades físicas vão ser benéficas para aquela pessoa individual. Você falou, né, da orientação de profissionais. Esse seria o primeiro passo para uma pessoa que quer praticar atividade física? O primeiro passo é ter consciência de que isso é importante. E aí, ter a certeza de que você vai procurar pessoas adequadas para que você vai conseguir o maior benefício daquela atividade física. Então, sim, né, falar com um ortopedista, fazer uma avaliação com um nutricionista, ter um educador físico ao seu lado, orientando. Isso vai fazer um impacto na qualidade de vida e na longevidade da pessoa muito grande. Legal, doutor. E voltando a falar um pouquinho sobre a prática mesmo ali dos exercícios físicos, né? Uhum. Quem já ficou um tempo sem praticar uma atividade, foi no primeiro dia de academia, pode relatar que teve uma dor insuportável no dia seguinte e que essa dor ainda piora depois, né? No segundo dia após o treino. Por que a gente sente essa dor? Por que ela acontece? Perfeito. Quando a gente faz atividades físicas, a gente usa a nossa musculatura e sempre ocorre algumas pequenas micro-rupturas dessas fibras musculares que podem levar a algum tipo de inflamação e algum tipo de dor. Então, a quantidade de dor, ela vai ser proporcional à intensidade da atividade que você fez com o despreparo da sua musculatura. Por que eu estou falando isso? Você vai pegar, muitas vezes, um ciclista que pedala 80 km por dia, e aí ele não é acostumado a correr, e aí ele vai lá e corre 5 km e fica dolorido, porque o grupo muscular que era para aquela outra atividade física não estava preparado, mesmo ele sendo atleta. Então, aquele grupo muscular começou a incomodá-lo. Então, quando a gente muda de atividade física, a gente tem que lembrar de ter um tempo de preparação daquele músculo. É importantíssimo fazer um aquecimento. As pessoas muitas vezes não fazem um aquecimento, mas até importante do que o alongamento antes de começar a atividade física. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente deve gastar em torno de 8 a 10 minutos nessa atividade, mas de forma menos intensa. Então, você vai começar a correr, você vai gastar 8 minutos correndo de forma mais leve.
E depois desses 8 minutos, aí sim você entra no seu ritmo. E você vai ver o tanto que isso faz diferença no rendimento da pessoa. Então, uma dica muito importante é essa, né? As pessoas que começam a caminhar, elas começam a caminhar e logo começam a sentir dores e param antes desses 8 minutos. E se ela insistir em caminhar, diminui o ritmo, mas continua caminhando 8 minutos, e a partir desses 8 minutos ela vai perceber que ela vai conseguir caminhar de forma muito mais eficaz, com a dor muito menor. E aí eu vou dar o exemplo disso da minha própria mãe, onde eu falei isso para ela, que ela começava a caminhar, sentia dor, falei, calma, vai mais devagar, gasta um aquecimento e você vai ver que você vai conseguir caminhar muito mais. E foi uma diferença tremenda na vida dela. Perfeito, doutor. Muito obrigada por compartilhar essas informações com a gente. Tenho certeza que quem assistiu esse programa aqui já está pensando em começar a praticar uma atividade física. Tem alguma rede social que as pessoas podem te encontrar para conseguir mais informações? Claro, eu tenho a minha rede social, que é Daniel Oliveira Coluna. Lá eu posto diversos assuntos, dicas de postura, dicas de esportes, quais esportes são adequados, os benefícios dos esportes. Então, quem tiver interesse pode entrar lá, @Daniel Oliveira Coluna, e vai ser um prazer.